Então, considere a barra na figura. Calcule a soma dos torques na extremidade esquerda da barra. Então aqui tem uma barra e tem um pivô. Tá? Então o eixo de rotação geralmente chama de pivô. E existe um eixo de rotação aqui saindo do plano do quadro, do plano da tela do computador. É um eixo perpendicular ao plano. E esse eixo passa justamente neste ponto aqui. E existem as seguintes forças. Existe a força F1, a força F2 e essa força de contato aqui, né, da barra com esse pivô. E eu quero saber qual é o torque produzido por essas forças, né, nesse sistema aqui. Então eu tenho que usar a segunda lei de Newton de rotação e a segunda lei de Newton de translação. Então a primeira eu vou usar aqui, somatório das forças igual a zero, para que eu tenha um equilíbrio dinâmico. Então equilíbrio dinâmico significa velocidade igual a zero ou velocidade constante, seja angular ou de translação. Eu vou definir aqui um referencial. Vou definir esse referencial aqui para cima positivo e nesse sentido positivo, x e y. Então para cima positivo. Então a força F1 é negativa, então é menos F1. A força de contato, né, vou botar aqui PR, é positiva. E a força F2 é negativa. Então isso aqui é igual a zero. Então, posso dizer que essa força de contato aqui é igual a F1 mais F2. Essa força de contato aqui nada mais é do que a força normal. É uma força N, que é igual a F1 mais F2. Tá? Então essa aqui é a primeira lei de Newton de translação para o equilíbrio dinâmico. Agora para os torques. O somatório dos torques tem que ser igual a zero. Então o torque, quando a gente for calcular sistemas desse tipo, ele é o produto do braço da alavanca vezes a força. Então o que é o braço da alavanca? Como é que eu faço para descobrir o braço da alavanca? É você identificar a força. Identificou a força, você traça a linha de ação da força, que é isso aqui, ó. Essa é a linha de ação da força. Aí eu vou lá e identifico qual é o eixo de rotação, é isso aqui. Aí eu tenho que traçar um vetor que sai do eixo de rotação até a linha de ação da força. Então esse daqui é o tal do raio que você falou. Então esse é o braço da alavanca, dessa força R1. Faço para a força F2. Vejo, identifiquei a força, trace mentalmente, ou no papel, a linha de ação da força. Identifique o eixo de rotação. Trace um vetor que sai do eixo de rotação até a linha de ação da força. Então esse daqui é o vetor R2. Veja que a orientação do vetor é sempre do eixo de rotação, com a cauda no eixo de rotação e a ponta na linha de ação da força. Isso aqui eu vou escrever, vai ser o braço da alavanca R1, F1, braço da alavanca R2, F2, braço da alavanca R vezes N, que é a força normal, né? F é massa vezes aceleração tangencial. Tá? Isso é uma coisa. Agora, você tem outra força no movimento circular, que é a força centrípeta. Força centrípeta, enquanto vocês não forem formais na linguagem, vocês me assustam, tá? Então, a força centrípeta é mv ao quadrado sobre r. Então, essa força aqui é para o centro, tá? Então, aqui eu vou ter uma outra força aqui direcionada para o centro. Só que essa força centrípeta aqui, ela não realiza torque. A força centrípeta, ela passa pelo eixo de rotação, né? A linha de ação da força passou pelo eixo de rotação, então ela não realiza torque. Ela é paralela a R, né? Quer dizer, então não tem torque. Tá bom? Mas eu não queria falar isso agora. O sentido agora do torque. Então, essa força F1 aqui e R1, se eu imaginar aqui que eu estou puxando com essa barra com essa força F, ela vai produzir uma rotação em que sentido? No sentido anti-horário. Então, esse torque aqui ele é positivo. Mas essa força F2 aqui, se eu puxar aqui essa força F2 aqui para baixo, ela vai produzir uma rotação no sentido horário. Então, negativo, correto. Isso. Então, vai ficar menos esse daqui. Agora, essa força normal aqui não realiza torque. Tá? Essa força normal aqui ela não realiza torque. Porque a linha de ação dela
passa pelo pivô. Então isso daqui é igual a zero. Tá? Isso aqui é igual a zero. Okay? Porque o raio, o braço da alavanca é igual a zero. Então isso daqui é igual a zero. Não tem raio, não tem braço da alavanca. R1 e R2. Isso para essa situação. Eu estou considerando o pivô aqui nesse ponto, né? Nesse pontinho aqui. Agora no exercício ele fala em relação à extremidade esquerda. Tá? Então, só vou concluir aqui. Então aqui eu vou escrever que R1, F1 é igual a R2, F2. Tá aqui no pivô. Tá? No pivô. Agora eu vou calcular o torque em relação à extremidade esquerda. E agora aqui na extremidade esquerda. Tá? Vou calcular agora a rotação em torno desse ponto aqui. Tá? Em torno desse ponto. Opa, está cortado, né? Eu vou calcular a rotação em torno desse pontinho aqui agora. Qual é o braço da alavanca dessa força F1 em relação a esse eixo aqui, esse eixo de rotação nesse ponto? Qual é o braço da alavanca da força F1? Zero. Zero, perfeito. Então aqui vai ficar 0 vezes F1. Qual é o braço da alavanca dessa força normal ao esse eixo de rotação? R1. R1, isso aí. Qual é a distância dessa força aqui ao eixo de rotação que está nesse ponto? Zero, então por isso que R é zero. Qual é a distância dessa força? Qual é a distância dessa força a esse eixo de rotação? R1. Qual é o braço da alavanca dessa força ao eixo de rotação? R1 mais R2. R1 mais R2, perfeito. Então aqui vai ficar R1 mais R2 vezes F2, que é igual a zero. Aí eu vou lá e coloco sinais. R1 e N1 vai provocar uma rotação no sentido anti-horário, então é positivo. E a força F2 vai provocar uma rotação no sentido horário, então é negativo. Tá? Porque ele pede no exercício qual é a rotação em torno desse eixo. Então aqui eu vou ter a força F2. E aqui eu vou ter essa distância aqui, que é R1 mais R2. Ok? E aqui eu tinha a força normal, N, que estava a uma distância R1. Ok? Então está aqui, R1N1, R1 mais R2 vezes F2. Tá certo? Então, desse problema, então eu tenho as seguintes equações. Lá de translações, o que eu tinha encontrado? Que normal é F1 mais F2. Normal é igual a F1 mais F2. Da segunda lei de translação. E daqui eu encontro que R1 vezes N é igual a R1 mais R2 vezes F2. Agora, quanto vale a normal? F1 mais F2. Eu substituo a normal aqui. Então, aqui vai ficar R1, F1 mais F2, que é igual a R1 mais R2 vezes F2. Então, aqui eu vou ter R1 vezes R2, F2, R1 vezes F2, mais R2 vezes F2. Ok? Segunda lei de Newton, translação. O que eu achei? Normal é igual a F1 mais F2. Tá? Isso independe do eixo de rotação. Né? Translação. N igual a F1 mais F2. Agora, a segunda lei de Newton, em relação a esse pivô aqui, quais são os torques? Eu já calculei. R1 vezes N, R1 vezes N, e R1 mais R2 vezes F2. Tá? Então, está aqui o torque. R1 vezes N igual a R1 mais R2 vezes F2. Então está aqui, ó, essa expressão aqui. Agora eu vou substituir a normal é aqui, é F1 mais F2. Então substituo a normal aqui. Então vai ficar R1, que multiplica F1 mais F2, igual R1 mais R2 vezes F2. Aí eu vou lá e abro o produto. R1 vezes F1 mais R1, perdão, aqui é R1 vezes F2. Não sei se era isso. E aqui
é R1 vezes F2. E agora aqui eu tenho R1 mais R2 vezes F2, que é o outro lado da equação. Então vai ficar R1 vezes F2 mais R2 vezes F2. O que eu vou encontrar aqui? Que R1 F1 é igual a R2 F2. Por quê? O que aconteceu aqui? Esse termo aqui cancela com esse. Tá certo? Esse termo cancela. São iguais, né? Dos lados opostos da igualdade. Agora, então eu estou dizendo o seguinte: R1 é igual a F1 igual a R2 vezes F2. Qual era o resultado que eu obtive aqui quando eu escolhi o pivô, o torque nesse ponto aqui, né? Quando eu escolhi o pivô aqui nesse ponto. Né? Quando o pivô era aqui, o que eu tinha achado? A mesma coisa, né? R1 vezes F1 é igual a R2 vezes F2. Não é o mesmo resultado? Então aqui eu calculei o torque em relação ao pivô que estava entre os extremos da barra. E aqui eu calculei o torque na extremidade esquerda da barra. Se eu calcular o torque na extremidade direita, eu vou achar o mesmo resultado? A barra está em equilíbrio. Então, se ela está em equilíbrio, o torque calculado em relação a qualquer pivô vai me fornecer o mesmo resultado. Para qual foi o mais fácil escolher calcular o torque? Em relação à extremidade esquerda ou em relação ao pivô no centro? Se você escolhe a extremidade errada, se você escolhe o eixo de rotação errado, você vai fazer mais conta. Mas se você fizer todas as contas corretas, com os sinais, etc., você vai chegar ao mesmo resultado. Porque você tem um equilíbrio, né? Então, o resultado não pode ser diferente.